bom dia pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 3 de junho de 2023, dentro do finalzinho da terceira vigília, haja visto o relógio registrar em torno de 2h29, 2h30 da manhã. Novamente, Cristo Jesus me expulsara da rede, a fim de que eu, doravante, possa falar um pouco e compartilhar um pouco com vocês acerca dos contornos e alcance de um tema que, ao longo da humanidade, para além de não fazer a menor cerimônia, tampouco hesitar em roubar o nosso sagrado sono, o trocínio por via reflexa também vem sendo um dos maiores enigmas, um dos maiores mistérios desde os primórdios da história da humanidade. E esta é a razão pela qual isto que estávamos a falar fora literalmente instado e provocado por Cristo Jesus para, nesta serena noite, dentro do finalzinho da terceira vigília, tentar jogar luzes e até te ajudar, de alguma forma, a compreender os contornos e alcances desse inefável mistério que, ao longo da humanidade, vem aguçando o tino e o tirocínio na razão, no empávida tentativa de se buscar resposta para esse transcendental enigma. E que inimigo é esse? Já partindo direto para o tema, irei falar com vocês hoje, sem nenhuma pretensão de esgotar a matéria, como nenhuma outra que delibero com vocês diariamente, tampouco sem fazer nenhum demérito àqueles que, em tese, por algum viés filosófico, político, jurídico, religioso, etc., ao revés, pensa em sentido contrário, apenas contribuir para o debate jurídico, filosófico e teológico acadêmico, sobretudo te ajudar a interpretar e conviver com esse enigma que acompanha o homem desde os primórdios da história da humanidade. E aí, escolhi o tema, abre aspas, existe ou não existe vida inteligente fora da Terra? Eis a questão. Como diz o grande dramaturgo, ex-dramaturgo e saudoso, um dos maiores poetas, quiçá o maior poeta britânico, a saber, William Shakespeare, quando, no alto de sua infinita grandeza intelectual, não ouvidarem dizer existir anos-luz mais coisa entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia imagina. E esta é a razão pela qual, mais uma vez, estou aqui para tentar duelar, pelo menos jogar luzes, para que possamos, doravante, convivermos com esse enigma que, ao longo da história da humanidade, vem aguçando nosso tino e o tirocínio em busca de dada resposta. E aí já inicio introduzindo, e até mesmo antes de iniciar a introdução, porque toda tese literária, toda tese dissertativa, apenas à guisa de informações, já aqui contribuindo para uma aula de literatura, uma aula de português. Todo texto dissertativo ele precede de antíntese, que é exatamente a introdução,
tese, que é o fundamento, e por via reflexa, conclusão ou síntese. E partindo da primeira parte, a saber, a antíntese, que é a introdução acerca dos contornos e alcance do tema objeto do nosso estudo de hoje, inicio dizendo que essa questão de ser ou não ser, como dizia Shakespeare também, eis a razão, ou seja, existe ou não existe vida inteligente fora da Terra. E o que a gente observa ao longo da história da humanidade, notadamente na ufologia, para quem não sabe, ufologia é a ciência que estuda os fenômenos, objetos voadores não identificados, diferente da onviologia, que já parte para um plano transcendental e cosmológico, portanto, que já entra na questão de vida, ou vidas inteligentes fora do planeta. A perspectiva temática é tratada não somente pela ufologia, a onviologia, que é, como acabei de dizer, que trata dos fenômenos de vida inteligente fora do planeta, e também, por exemplo, pela astrologia, a astrofísica, que hoje trabalha a questão da química, da física quântica, com base no acelerador de partículas, que eu falei no vídeo de ontem. Quando os cientistas começaram a manipular, por meio do clássico acelerador de partículas, chegaram à peremptória conclusão de que o átomo e seus demais derivados, como prótons e nêutrons, não eram a menor partícula da matéria e do universo, portanto. Encontraram os neutrinos, que são anos-luz menores, e hoje os neutrinos são considerados a menor partícula do universo. Mas também disse na aula de ontem que os cientistas não olvidaram e ficaram literalmente mais impressionados ainda quando eles começaram nesse elencado acelerador de partículas manipular átomos, átomo A com átomo B, átomo C. E à medida em que eles manipulavam o átomo A, eles, em ato contínuo, começaram a observar que átomo B, átomo C, sem ser provocado, sem ser manipulado, automaticamente estava reagindo, demonstrando uma espécie de vida inteligente, de uma força motora, de uma força motriz, que fazia com que ele estivesse em sintonia com aquele átomo A, que estava sendo literalmente provocado, e eles, sem contudo serem, assim como o A estava sendo provocado, manipulado, reagiam como se estivesse, ato contínuo, comprovando que não estamos só nesse mundo. E esta é a razão pela qual, isso que está a vos falar, como dizia Schopenhauer, gosto de falar de Schopenhauer porque, não obstante ele ser considerado um dos filósofos pessimistas, ao revés em que pese, ele nos ensina muito para além de nos ensinar muito, ele nos ajuda a entender e compreender o contorno de muitas coisas, sobretudo desvendar por meio da arquia, que é uma das ferramentas da clássica filosofia, e por via reflexa a causa de todas as coisas, o filósofo por meio da arquia, e usando a dialética entre pergunta e resposta, ele começa a formar seu senso crítico, formar sua opinião, formar uma tese.
E aí Schopenhauer, diz que quanto maior o conhecimento do homem, maior o seu sofrimento. E mais uma vez estou aqui, duelando contínuo, eu tiro o sino da razão, numa impávida tentativa de buscar resposta para os inefáveis mistérios que ao longo da humanidade não hesitam, tampouco fazem a menor cerimônia em nos roubar o nosso sagrado sono. Não à toa estou aqui, já partindo para a quarta vigília. Mas antes de propriamente iniciar, peço que para aqueles que de alguma forma ainda não se inscreveram no presente canal, que se inscrevam, dê o seu like, aperte o sininho e compartilhe com o presente vídeo com o maior número de pessoas, para que, assim como eu, vocês também possam ser instrumento de mudança, instrumento de inclusão cultural. Vocês também possam ser instrumento daqueles que vai fazer uma das maiores vontades de Cristo Jesus, que é levar a sua palavra aos confins do mundo. E ele é pedagógico lá em Romanos 12, 2, quando diz: não vos amodais ao padrão deste mundo, buscai-vos, pois, se renovar por meio de sua mente, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é exatamente sob essa perspectiva, e é exatamente pensando nisso, que devemos compartilhar o presente vídeo com o maior número de pessoas, para que a mensagem, a palavra e, sobretudo, a vontade e o propósito de Deus chegue aos confins do mundo. Dito isto, já inicio introduzindo o pano de fundo e de método da presente temática, no sentido de dizer e de vos informar em uma síntese, em uma primeira síntese estreita, que a existência ou não de vida inteligente fora do planeta, e não à toa, me vem à mente aqui o termo extraterrestre. Se a ufologia, juntamente com a não biologia, estudam, gerida por órgãos, instituições não governamentais para subsidiar os governos, os mais diversos governos do mundo, pois esse problema da ufologia e da anviologia, ou seja, ufologia, os estudos que estudam os fenômenos, né, de objetos voadores não identificados, e a anviologia, a questão de vida inteligente fora do planeta, em que pese vem ao longo do tempo divulgando na mídia diversos estudos de aparições de objetos não identificados ou não identificáveis. Temos história no mundo inteiro, inclusive no Brasil, inclusive no país lá daqui vizinho da América do Sul, nos Estados Unidos, um rancho. Assisti um filme, um documentário a ver um rancho. O pessoal comprou o rancho e lá era muito mal assombrado, mas mal assombrado não era por gente desse mundo. E eles montaram lá um laboratório, vários cientistas, vários astrônomos, vários astrofísicos que estão trabalhando junto com ufólogos e oviólogos para tentar desvendar esses mistérios. E existem muitos estudos, inclusive pela própria NASA, salvo engano, na gestão do o ex-presidente Donald Trump. Ele chegou a revelar que ele chegou a só dar um spoiler de que iria abrir a caixa preta para
informar para o mundo os segredos que a NASA guarda, inclusive o serviço secreto, acerca dessa temática, acerca desses objetos voadores não identificados e acerca da existência ou não de vida inteligente fora do planeta. E aí a gente observa também que existe outro instituto. Quando a gente vai ver, por exemplo, no dicionário o significado de extraterrestre, diversamente dos nefilins que irei falar em breve, o extraterrestre consiste em toda espécie de vida que não é originada do planeta Terra, ou seja, fora do planeta. Tudo que não está no planeta, tudo que não teve a sua origem no planeta, não pode ser considerado terreno, humano. Esta é realmente a tradução e o significado do que significa extraterrestre. Coisas do além, coisa de outro mundo, coisa acima desse céu atmosférico, coisas que estão lá a partir do segundo céu, que é o céu cosmológico, onde estão os planetas, os buracos negros de Stephen Hawking, estudado por sua teoria, sistema solar, a Lua, o Sol, o cosmos, literalmente escuro, não obstante existir bilhões e bilhões de estrelas, dentre elas o Sol, que ilumina o nosso dia. Mas como não existe atmosfera no segundo céu, ou seja, no cosmos, a luz não chega como chega aqui na Terra, que temos atmosferas, estratosfera e todas as demais condições que Deus no alto de sua infinita grandeza, quando criaram os céus, e já começa a observar esse plural. Deus não criou o céu, ele criou os céus, ele é o Senhor dos exércitos, dos anjos e também dos céus. Veja o plural. E quando você vê a única oração que Jesus ensinou, ele não fala no plural, ele diz que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, entenda, nos céus, plural, portanto. A contínuo dizer que não existe apenas o céu. E a física e a astrofísica, a astrologia, a física clássica já comprovou tudo isso que eu estou dizendo, já comprovada, que não comprovaram efetivamente ainda, porque os físicos, cientistas, de forma geral, em sua grande maioria, eles só acreditam no que vê. É tipo São Tomé. São Tomé é um dos discípulos de Jesus, que logo após a crucificação e ulterior ressurreição no terceiro dia, depois dele voltar da mansão dos mortos, ter pego a chave da mão do demônio de volta, a chave da vida, da morte, da levanta, só Deus tem um domínio da vida, da morte, só morre quem Ele quer, só nasce quem Ele quer. E esta é a razão pela qual, desde já digo que não somos um mero acidente genético. Se estamos aqui nesse planeta, com todas as condições favoráveis, não existe nada que nosso organismo precise que Deus não tenha colocado nessa terra. É porque não somos apenas um acidente genético. Isso já é um consolo para você diariamente valorizar esse pontinho pálido azul. Como certa feita, um ex-chefe da missão espacial da NASA estava gerenciando, notadamente em 14 de fevereiro de 1990, estava, a saber, Karl Marx, estava gerenciando a missão da NASA, cuja sonda Voyager 1 orbitava sobre o Sol, e ele deu um tino de virar a sonda para o lado da Terra. E quando ele virou,
Ele ficou literalmente impressionado pela distância de bilhões de distância da Terra, a perspectiva tridimensional e universal que compreende nosso planeta, a ponto de, diversamente do que disse Apolo 11 quando aterrissou na Lua, orbitou na Lua, que a primeira coisa que veio à cabeça dele, do Apolo 11, do astronauta que estava gerenciando a missão do Apolo 11, que foi à Lua em 1969, depois 72, 73, foi o livro de Gênesis. Ele literalmente recitou, leu o texto de Gênesis, aquele como Deus diz, como ele criou o mundo. Os céus e a terra em apenas 6 dias, e reservara o 7º dia para descansar. E aí já estamos aqui hoje no Sabatá dos judeus, que também será objeto, em breve, de novos vídeos, aulas, onde eu irei verticalizar e mostrar, trazer para vocês a importância da cultura judaica, não somente para os judeus ortodoxos, conservadores ou reformistas, que hoje existem 3 classes de judeus: os conservadores, os ortodoxos e a linha renovadora. O problema, não existe problema nenhum no primeiro, ou seja, os conservadores, que eles aplicam mesmo ali o que está pré-estabelecido na Torá, que são compreendidos os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, de Gênesis a Deuteronômio. Em relação aos conservadores, judeus conservadores, não tem problema nenhum. O problema surge quando a gente mistura o judeu ortodoxo com os reformistas. Pois os ortodoxos, existe um radicalismo exacerbado em si mesmo, entendeu? E os reformistas querem mudar tanto tanto aquele conservadorismo que não consegue avançar da Torá, ou seja, compreender Deus em uma dimensão maior, holística, multifocal. E os reformistas tentando mudar a cabeça dos dois. E aí me vem à mente Nietzsche: tudo, nada aprisiona mais do que as ideias. E eu acrescento os hábitos, as culturas, os vícios e a ignorância, cuja ignorância é uma das maiores arqueiras sob o aspecto filosófico, ou responsável por quase todos os pecados existentes no mundo. E quando falo na corrente reformista, e logo me vem à mente aqui, para além desse ensinamento de Nietzsche, que diz que nada aprisiona mais do que as ideias, e eu acrescentei as culturas, os hábitos, os vícios e a ignorância. Tente mudar a mente de um idoso, a mente, os hábitos, o costume. Tente mudar a mente de um judeu ortodoxo, tente mudar a mente de um extremista, de um autocrata, de um tirano. Exatamente por conta desse aprisionamento que eu já falei também, que existe na nossa mente, e essa limitação, essa zona de conforto, essa zona cinzenta de conforto que não nos permite a renovar, como diz Jesus em Romanos 12:2, que não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Devemos, pois, buscarmos nos renovarmos por meio da nossa mente para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas, infelizmente, na prática, é como praticar o primeiro pecado. Jesus ensinou também Pedro, Simão e os demais discípulos a quantas vezes deveria perdoar. Pedro, Simão pergunta: quantas vezes devem perdoar, Senhor? Rabi, ele era chamado de mestre.
E o Rabi, ou seja, o Senhor, filho da luz, responde 7. Aí o cético Pedro Simão de 7, é 7 vezes 70, 490 vezes. Isso não significa que só devemos perdoar 490. Isso aí foi apenas uma parábola de Jesus. Por que temos dificuldade de praticar o primeiro perdão? Explico, e como sempre a resposta é de fácil alcance. Temos dificuldade de perdoar o primeiro perdão, primeiro, porque não temos essa capacidade. O homem, o máximo que pode fazer é desculpar e jogar para debaixo do tapete. Primeira hora que vem aquele tino, aquela lembrança daquele fato que ocorreu, dispara o gatilho na mente e você se transtorna, fica bipolar. Exatamente por isso, porque nós, dada essa nossa miserável natureza humana, por mais hercúleo que seja o esforço, jamais seremos capazes de praticar o perdão em sua plenitude. E esta é a razão pela qual somos salvos pela graça por meio da fé. Mas até mesmo a fé não pode ser obra do homem para que o homem não se engrandeça em detrimento de Deus. Só Deus pode perdoar. O que Ele pode fazer, o que a gente pode pedir é para Ele. A gente com um coração contrito, desarmado, receptivo, que Ele faça isso em nosso coração. Não à toa Ele diz, quando alguém fizer um mal a você, não se vingue, deixe que eu serei o seu vingador. Está lá em Hebreus, está lá em Isaías. Mas voltando para o pano de fundo ou de meta da presente temática, Carl Sagan, quando manda virar a sonda a Voyager 14, em idos de 14 de fevereiro de 1990, ou seja, expressivos, fevereiro agora, fez 33 anos desta façanha. Ele ficou literalmente impressionado quando viu a Terra na perspectiva de bilhões de quilômetros da Terra, do Sol, a distância do Sol, que está a sonda Voyager 14. A sonda Voyager 1 estava orbitando o Sol, orbitando a superfície do Sol. E quando ele vira, ele fica impressionado a ponto de dizer que estamos literalmente perdidos no universo, que somos um mero acidente genético. E aí ele vai para além e diz, e chama, e dá um adjetivo àquilo que ele está vendo, e chama a Terra e batiza a Terra de pontinho pálido azul. Pode pesquisar aí na internet que vocês vão direto lá para Carl Sagan, para esse feito. Mas ao final eu vou dizer que não somos um pontinho, apenas um pontinho pálido azul. Se fôssemos, começo logo dizendo, a Terra não tinha ou não teria todas as condições, ela não teria as reservas minerais naturais, todos os medicamentos que nosso organismo precisa. Não existe nada, repita-se, nenhum tipo de substância, de alimento, de medicamento que o nosso organismo precise, que não se encontra na Terra. E esta é a razão pela qual, desde já, com devido respeito a Carl Sagan, eu rechaço a tese dele e jogo por terra quando ele diz que somos um mero acidente genético. Não somos. E não à toa, ele mesmo estava naquele momento, há expressivo 33 anos, tentando encontrar como a maior parte do objeto, sobretudo do interesse da NASA,
da NASA, representado pelos Estados Unidos, a Rússia também, que é muito forte, né, na exploração espacial, e chama a atenção da China, a ponto de dizer que a China será o patrão de todos nós em breve. Enquanto os Estados Unidos tem que fazer várias tentativas para conseguir aterrissar um robô na superfície de Marte, eles fizeram isso com precisão. Eles têm toda a tecnologia chinesa, toda a tecnologia de satélite, tudo que precisa para o homem ir ao espaço, eles têm, não depende de nenhum país. Isso os torna diferentes. E isso também deve abrir os olhos das demais potências mundiais, Estados Unidos, Rússia, etc., Japão, as demais autoridades que exploram essa questão espacial, para a China. A China, por exemplo, o homem quando não consegue, a NASA nunca conseguiu, da primeira feita, aterrissar, por exemplo, a sonda na superfície e no solo de Marte. Mas eles foram pela primeira vez e conseguiram. E eles foram também, os chineses também foram pela primeira vez na parte obscura, da parte oculta da Lua, e também conseguiram chegar lá. E aí a gente vê aí que a gente tem que se preocupar quando há muitos que dizem, e com base nessas premissas, que os chineses serão os patrões da humanidade. É um dado muito importante, um alerta. Portanto, não obstante a grandeza do feito de Carl Sagan, quando disse, né, sobre o aspecto tridimensional, sobre o aspecto cosmológico, que é a nossa Terra, vista sob uma perspectiva de bilhões de quilômetros luz, é considerada um pontinho pálido azul, e não pode ser pela distância, bilhões de quilômetros, não pode ser diferente, né? Mas avançando no nosso estudo, e sobretudo com o propósito de buscar a resposta e pelo menos explicações para esse inefável enigma que vem roubando o sono da humanidade, a saber se existe ou não vida inteligente fora do planeta, lembro, contudo, que a Bíblia fala, no mínimo, por exemplo, em 3 dispositivos, de um personagem chamado Enoque. Enoque, para quem não sabe, é um dos personagens bíblicos que não está no cano da Bíblia Católica e também da Bíblia Protestante. A Bíblia Protestante tem 66 livros e a Católica 73. Quando eu digo não está no cânone, são os livros que foram crivados, que foram peneirados, no caso pela Igreja Católica, para se fazer presente na Bíblia Sagrada. E aí, sobre o aspecto bíblico, sobre o aspecto da Palavra de Deus, você deve estar me perguntar, existe alguma previsão de vida fora do planeta? Quando a gente vê, por exemplo, a Enoque, não obstante não estar nos livros da Bíblia oficialmente, mas estão fora, você pode ler, diz que para além dele ter sido um homem que não morreu naturalmente, e sim há indício de que ele foi arrebatado e subiu aos céus na carruagem de fogo, para que ele não morresse. Ele é considerado como um dos profetas escatológicos do dia do Senhor, do dia do julgamento.
Mas é no livro de Enoque também que também podemos extrair algumas respostas, explicações para delimitar os contornos e alcance do nosso tema de hoje, a existência ou não de vida inteligente fora da Terra. No livro de Enoque, ele fala sobre os nefelins que são realmente quando a Septaginta, que significa a tradução da Bíblia Sagrada do hebraico para o grego, por notar expressivamente 72 israelitas, à época nomeado pelo rei do Egito. Quando fala de Nefilins, ele diz que Nefilim significa os filhos da terra, ou seja, aqueles que nasceram na terra. Quando a gente faz um paralelo do livro de Enoque, que não obstante, ou apesar de não estar na Bíblia, e esta é a razão pela qual ele é considerado apócrifo, são os livros que não são oficiais, não foram canonizados, não foram homologados, para você melhor entender, pela Igreja Católica e, consequentemente, pela Reforma Protestante de 1517, da lavra do monge alemão, a saber, Martinho Lutero, por meio de suas 95 teses de caráter teológico, político, jurídico, econômico, de como a cúria romana, à época, estava deformando a palavra de Deus. Mas quando esses 72 tradutores, 72 sábios israelitas, contratados ou nomeados pelo rei do Egito da época, faz a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, eles dizem que os nefilins significam os homens da terra. E nefilins remonta exatamente à rebelião de Lúcifer. Lúcifer, para quem não sabe, fora o maior anjo, o anjo mais poderoso, mais belo de Deus, que significa hoje o demônio. Lúcifer é o demônio hoje. É o principado e o potestado do mal, porque hoje não estamos numa guerra de carne e sangue, sim contra os principados e os potestados do bem e do mal, Deus de um lado e o demônio do outro. Então Lúcifer, a rebelião, como é tão bem conhecido na doutrina teológica, é conhecido como aquele que corrompeu um terço dos anjos de Deus. Ele era tão brilhante, ele era tão poderoso do jeito, que ele achava que poderia ser maior do que Deus. E aí ele corrompe um terço dos anjos de Deus. E Deus fica tão indignado, não poderia ser diferente. Não existe traição maior do que você acolher uma pessoa, dar o que comer, beber, vestir, criar. No caso dele, criar por meio do seu sopro. E aí Lúcifer faz com que os anjos caiam. Ou seja, Deus revoga logo aí o livre-arbítrio. Hoje os anjos são detentores de espírito, só fazem hoje, só agem sob o comando de Deus. Diferente dos animais que só tem também alma, que é sinônimo de mente, os animais racionais, entendam-se. E nós humanos somos dotados de corpo, alma. A alma significa a mente, espírito, e Deus foi tão grandioso, ele gostou da terra de tal maneira, e do homem de tal maneira, que fez sua imagem, para além de ter nos feito sua imagem e semelhança, o teu sim por via reflexa, ele também nos deu
aquilo que eu chamo de o maior poder que o homem tem, concedido por Deus, que é o livre-arbítrio, que é uma espécie de direito potestativo que permite, que faculta o homem fazer ou não fazer determinada coisa sob pena de responder pelos excessos e desvio das condutas desviantes. Ou seja, somente o homem é portador de corpo, alma, espírito e livre-arbítrio. E Deus fez exatamente isso para que entendamos que Deus não é um autocrata, Deus não é um tirano que nos faz entrar de garganta adentro a sua palavra. Deus fez isso, nos concedera o livre-arbítrio e mesmo o não obstante o pecado originário de Adão e Eva, ele não revogou, porque ele não revoga nada, ele não revoga a sua palavra nem a sua promessa, pior ainda, nada do objeto de sua criação. Quando Deus diz, ou está comigo, ou vai arder no mármore do inferno, e aí, mármore do inferno, o Islã que gosta de usar esse termo, mas os cristãos podem dizer, vai arder no fogo, vai arder no fogo de enxofre. Igual aquele fogo de enxofre que ele jogou lá em Sodoma e Gomorra, que à época estava literalmente depravada, pervertida. Quando eu observo a população de hoje, grande parte da população de hoje em nome de crimes, crise de legalidade, legitimidade, filho contra pai, pai contra filho, pecado dos mais diversos, improbidades, desonestidade, prostituição, materialismo exacerbado em si mesmo de ter em detrimento do ser, mais vale o ter do que o ser. Essa, como dizia Schopenhauer, essa ânsia de ter com o tédio não poder possuir, otorgado pelo antropocentrismo, pelo lilismo, também que será objeto de um tema específico, onde ele verticalizar sobre a perspectiva de nosso humanismo, sobre a perspectiva de nosso existencialismo, sobre a perspectiva de que somos finitos e somente Deus é eterno. Céu e terra passarão. Somente as palavras escatológicas, promessas de Deus, não vão de passar. E esta é a razão pela qual Deus, no alto de sua infinita grandeza, diversamente dos anjos, que com a rebelião de Lúcifer, ele revogou o livre-arbítrio, os animais sequer nasceram com livre-arbítrio, somente, ou seja, só alma, sinônimo de mente. E nós fomos literalmente agraciados e privilegiados em Deus nos conceder corpo, alma, que é sinônimo de mente, espírito e o livre-arbítrio, que é o maior poder que Deus nos deu. É por isso que a gente tem que saber usar muito bem esse poder, pois toda arma, todo poder, todo conhecimento que liberta, cura e salva, ao revés, se não bem utilizado em prol do bem da humanidade, em especial em prol daquilo que reflete a vontade e propósito de Deus, em que pese, também poderá ter o condão de nos aprisionar, destruir e até mesmo matar. Portanto, Deus nos deu esse livre-arbítrio. E quando Deus nos deu esse livre-arbítrio, não foi para dizer que ele é um tirano, quer que a gente siga ele de qualquer jeito. Quando ele nos concebeu no livre-arbítrio, e quando ele diz, ou você está comigo, ou não está comigo, ou você está comigo, ou você está no fogo de enxofre, ou você está no mármore, como diz o Islã, ele não está dizendo, sendo autocrata intransigente, ele está simplesmente dizendo que não existe vida, não há como compreender e como entender a percepção da vida
sem Deus. Assim como a água é condição sine qua non para a devida manutenção dos peixes, ou seja, os peixes não vivem fora da água. Por via reflexa, entenda-se. Deus é condição sine qua non ou indispensável ou imprescindível para a devida manutenção do homem na terra. E esta é a razão pela qual devemos desde já pararmos e refletirmos acerca dos contornos e alcance desse nosso existencialismo diante daquilo que reflete a vontade e o propósito de Deus. E a vontade e o propósito de Deus, em que pese, se encontra exatamente no verbo, na sua palavra. João 8, dois. Buscais a verdade, e a verdade vos libertará, e a verdade é Cristo. No início era o verbo, e o verbo se fez carne, se ele nada se fez, nada se fazia. Cristo Jesus é o verbo. No ato da criação, Deus é considerado o arquiteto. Ele projetou tudo. Seu Filho unigênito, a saber, Jesus, o construtor. E nessa perspectiva é que a maçonaria coloca Deus como arquiteto e eu coloco como construtor. Então, Deus projeta, Jesus instrumentaliza, constrói tudo no ato da criação, lá em Gênesis, e a pomba do poder, representando o poder do Espírito Santo, sobrevoando o oceano, transmitindo e produzindo todo tipo de vida animal, vegetal, química, biológica, etc. Micro e macrocósmica. Seja a grandeza do ato da criação. Isso a gente vê lá no salmista Rei Davi, um dos 10 reis, juntamente com seu filho Salomão, que dançou até nu para adorar o Senhor. Dito isto, avançaremos falando um pouco de uma teoria. Antes de adentrarmos em outra tese que irá fundamentar ou arvorar o pano de fundo ou de mérito da presente temática, vos digo que na Bíblia Sagrada existe menção dos nefilins, e também para concluir essa questão dos nefilins, que significam homem da terra, segundo a Septaginta, que é exatamente consiste na tradução da Bíblia do hebraico para o grego, por 72 sábios israelitas. E na ocasião em que eles faziam essa interpretação, eles disseram que deram adjetivo, o conceito para o que significa nefilins. E não ouvidaram em dizer em se tratar de homens da terra, nascidos na terra, que faz exatamente menção, que está exatamente relacionado ao livro de Enoque, que está fora da Bíblia, que fala deles, mas também na Bíblia Sagrada existem no mínimo 3 previsões falando desses nefilins. A gente vê em Gênesis, capítulo 6, versículo 4, a gente vê em Números, capítulo 13, versículo 33, a gente vê em Sabedoria, capítulo 10, versículo 6. Essa transcendental passagem. E os nefilins foram exatamente frutos dessa rebelião de Lúcifer, e Deus ficou tão indignado e não poderia ser diferente que arremessou esse um terço de anjo juntamente com Lúcifer para a terra. E aí a literatura e a liturgia da teologia, da doutrina da teologia, nos informa e chama esse fenômeno de anjos caídos.
Esses anjos caídos, compreendido entre um terço dos anjos que Lúcifer corrompeu, Deus arremessou-los do céu para a terra, e eles caíram, e eles começaram a se envolver com as mulheres, com as filhas dos homens, e começaram a ter, literalmente, filhos monstruosos, gigantes, comia até gente. E essa é uma razão pela qual existem muitas teologias apócrifas que dizem que foi uma das razões que houve a destruição, a primeira destruição com água, que só tinha Noé e sua família e um padre, cada casal puro naquela época. Vejo, portanto, que a Bíblia prevê, fala desses nefilins. E aí a gente começa a observar que eles, em tese, não eram desse mundo. Eles eram, no mínimo, lá no terceiro céu, segundo Paulo, que diz ter ido ao segundo Romano, ele diz ter ido ao segundo céu. E lá ter visto um paraíso. Diz ter ido a um paraíso e lá ter visto coisa inefável, cuja sua miserável natureza humana não lhe era digna de revelar. E aí Deus lhe coloca um espinho na carne, e ele fica angustiado e ora por 3 vezes, e Deus responde a sua oração, e diz para Paulo de Tarso: para ti basta a minha graça, pois é na tua fraqueza que meu poder é ano-luz maior. Vejo, portanto, que, para encerrar essa passagem dos nefilins, né, eles já começam a dar a resposta de que houve, por meio desses nefilins, extraterrestres, porque eles não vieram desse mundo, vieram no mínimo do terceiro céu, anjos de Deus. Avançando, e para jogar luzes de Santo Agostinho ao nosso estudo de hoje, chama a atenção de todos também para analisarmos o contexto de uma transcendental teoria que responde pelo nome de paradoxo de Fermat. Existe essa teoria que responde pela alcunha de paradoxo de Fermat, que consiste exatamente, e isso é muito utilizado pelos físicos, pela ciência. Essa teoria do paradoxo de Fermat consiste exatamente em uma dialética, uma espécie de dialética em investigação de saber se existe ou não vida inteligente fora do planeta. A ponto de esta teoria, com efeito, dizer que, se de um lado até de cogitar a possibilidade de existir, primeiro diz que defende uma tese de que não existe porque é melhor a gente pensar que não existe porque, sob a perspectiva da ciência, não tem como comprovar. Não obstante, quando observamos o acelerador de partícula, que os próprios astrofísicos quando descobriram os neutrinos, descobrindo que existe algo. Eles não sabem explicar o que é, e não vão saber porque não tem como descobrir o novo sem se esvaziar em si mesmo, se esvaziar desse mundo, dessa nossa natureza humana, para transcender em uma grandeza espiritual. Não tem como você entender os inefáveis mistérios que norteiam a palavra de Deus pensando como humano. Deus era Deus e há de eterno, teve que se esvaziar da pessoa de Deus para se fazer homem e servo na pessoa de Cristo. Veja o tamanho do esvaziamento que ele fez para ser o nosso Redentor e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque. Se Deus, que é Deus, Criador dos céus e da terra,
se esvaziou do trono de Deus para se fazer homem e servo na pessoa de Cristo, para ser o nosso Redentor, para derramar até a sua última gota de sangue na cruz. Pois a primeira ele derramou no jardim Getsemane para remir o preço, começar a remir o preço lá do pecado original do jardim do Éden. E na cruz ele derramou a sua última gota de sangue para cumprir totalmente seu projeto de remissão. Veja o tamanho dele, o tamanho de esvaziamento. Se Deus, que é Deus, tudo advém dele, tudo a ele pertence. Ele que é o alfa e o ômega, ou seja, o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio e a eternidade, Deus de sempre. Amém. Fez isso porque nós, munidos dessa miserável natureza humana, também não podemos nos esforçarmos para tentar nos esvaziarmos da soberba do nosso superego inflamado, da vaidade, do egoísmo, da soberba, do narcisismo exacerbado em si mesmo, que mais vale o ter em detrimento do ser, desse mundo lilista, totalmente providos de valores éticos e morais, para nos permitir a fazer aquilo que é da vontade e do propósito de Deus. É exatamente esvaziar. Lembre da parábola do trigo, que Jesus diz: de nada serve uma semente de trigo jogada no chão se ela não se permitir a sepultar. Ou seja, a semente tem que sepultar, ou seja, ela tem que ser enterrada na terra para brotar o pão da vida. E aí, Deus, Jesus diz lá em Hebreus, a carta de Hebreus, e as diversas cartas, 13 epístolas de Romano a Filemon, que os hebreus da época de Moisés, do Egito, na época do deserto do Egito, 40, peregrinação de 40 anos, comeram maná e morreram. Aí Jesus vem e diz: eu sou o pão da vida. Aquele que provar de minha carne e beber do meu sangue não perecerá e terá vida eterna. Veja aí o garladão por esse mínimo esforço que a gente pode fazer diariamente para tentar, pelo menos, chegar a dar o primeiro passo, como dizia o grande ativista norte-americano Martin Luther King, quando disse: quando estiver diante de um grande número de degraus, apenas dê o primeiro passo. Veja, portanto, o poder do esvaziamento. Então não temos como compreender, ou compreendermos, os contornos e alcance dos mais inefáveis e etéreo mistério que permeiam a palavra de Deus. E aí, voltando para o paradoxo de Femer, o paradoxo de Femer, assim como a ciência, que só acredita no que vê, igual São Tomé, São Tomé só acreditou quando Jesus mostrou a chaga para ele. E Jesus disse: bem-aventurado aquele que crê sem ver. Aí você começa a entender a verdadeira natureza espiritual do que é a vontade e o propósito de Deus. Você não há como você iniciar intimidade com Deus sem você se esvaziar, sem você morrer, se permitir se esvaziar dessa matéria, desse corpo, dos vícios, da ignorância, da ingratidão, que é considerado para Deus um dos piores dos pecados, pois não existe justificativa para uma pessoa ser ingrata com aquela pessoa que dá o comer, beber, vestir, aquela pessoa que ajuda, aquela pessoa que renunciou à sua infância, renunciou à sua juventude para ajudar a criar os irmãos como se fosse pai deles. Não existe. Por isso que Deus considera como um dos maiores pecados de tudo a ingratidão, porque não existe justificativa. Ele perdoa até a morte, não à toa, ele perdoa até o homicida. Não obstante ele dizer que o demônio, o diabo, seu maior inimigo, para além de nele não existir verdade, ele é homicida desde o princípio. Então não existe razão
para uma pessoa ser ingrata. Não existe. Literalmente. Deus perdoa até a pessoa, até o homicídio. Não à toa lá na história de Josué, que foi o sucessor de Moisés, ele dá ordem para Moisés transmitir para Josué e Caleb construir uma cidade para os foragidos, para os refugiados, nas hipóteses em que os judeus semitas os judeus cometessem eventual crime de homicídio, e se fosse por legítima defesa, eles poderiam se refugiar, primeiro para não contaminar a Terra Santa com o sangue do homicídio, e segundo, para também evitar que a família do morto se vingasse dele. E, portanto, que até para o homicídio Deus perdoa. E Moisés era um homicida também, era um assassino, mesmo em legítima defesa. Mas a ingratidão é madacha, pois não existe nada pior do que você, às vezes, tirar até da sua boca, renunciar à sua juventude para ajudar a criar seus irmãos, sua mãe, seus pais, e a própria família não reconhece isso. Humano. Mudar é difícil, e tudo que é novo gera da mais certa resistência ao mais jubiloso fascínio. Por isso que as pessoas não querem mudar. As pessoas não querem perder o vício, porque o vício gera prazeres. O povo não quer perder as coisas que esse mundo largo e longo oferece. As pessoas não querem entrar na verdadeira essência da palavra de Deus, porque a palavra de Deus implica mudança, esvaziamento, renúncia. E as pessoas não querem. Eles não querem mudar, não querem renunciar, não querem se esvaziar, não querem abrir mão do superego inflamado, do narcisismo exacerbado em si mesmo, que mais vale tem em detrimento do ser, desse mundo lixo, desprovido de valores éticos e morais, em que a gente observa na mídia uma procuradora, sem nenhum demérito da mesma, apenas para contribuir com o debate democrático, e para a mídia e dizer que não consegue viver com um salário de 37 mil, e a gente sabe que um promotor não ganha só isso, tem 37 mil, a cada 6 meses a cada 6 meses tem uma férias, é o único que tem juízo, o promotor que tem férias, 2 férias por ano, e aí se presume que a cada 3 meses, a cada 6 meses recebe no mínimo aí o salário do mês, mais o 10%, mais 30%, etc. E ainda diz que não consegue viver com um salário desse, quando a gente vive em um país cuja renda per capita, que é representada pelo salário mínimo sob o aspecto micro e macroeconômico, R$ 1.302 agora, e pessoas que vivem ainda com a metade disso, que é o Bolsa Família, que é R$600 hoje, 400, 600, e a pessoa diz que não conseguiria se sustentar com 37 mil. Isso é um pecado, com devido respeito, mas porque é uma coisa para indignar, e a gente ver o que o ser humano é capaz. O ser humano é capaz do ato mais sublime, mais sólido, a dar cabo da própria vida. Vejo, portanto, que Deus não perdoa o pecado exatamente porque ele considera como o pecado da ingratidão como um dos piores. Não à toa me vem à mente aqui Tessalonicenses, a tudo da graça, 5:15, Tessalonicenses 5:15-18. A tudo da graça, a tudo da graça, pois a vontade e o propósito não é do homem, e sim de Deus. Vejo, portanto, que o paradoxo de Fermat, sobre a sua primeira perspectiva, que não é mais fácil não acreditar na existência de Deus, porque não temos como provar sobre o aspecto da ciência, mas, em segundo momento, coloca uma segunda tese
no sentido de gerar uma dúvida, e até um paradoxo, e não à toa o nome é um paradoxo de Femer. Paradoxo é algo que está nas nuvens ainda, está meio balançado, ele é morno ou é frio. É tipo a balança do mar, como diz o apóstolo Tiago, que a fé não pode ser uma fé incompleta, tem que ser a fé plena. A fé não pode ser como as ondas do mar. Então, essa segunda tese do paradoxo de Femer defende a existência de vidas inteligentes, ano-luz mais do que a nossa, fora do planeta, e que elas são tão inteligentes de um jeito que nós, dada a nossa miserável natureza humana, não temos a menor capacidade de compreendê-las. E esta é a razão pela qual ela não se manifesta, ela não se manifestará ainda, né? O homem tem que evoluir muito desse plano que estamos, plano astral que estamos, para poder começar a recepcionar esse tipo de vidas inteligentes fora do planeta. É isso que defende, em tese, o paradoxo de Femer. E aí, a ponto de citar, por exemplo, até as formigas, que você imagina, por exemplo, apenas para poder ajudar na compreensão do que eu estou a falar, o que significa o paradoxo de Femer, quando diz que, quando defende a existência de vidas anos-luz mais inteligentes do que a nossa, mas em contrapartida diz que tão cedo elas não virão porque não estamos literalmente preparados para recepcioná-las, ou seja, para compreendê-las. E aí eu cito, por exemplo, um exemplo, imagine uma formiga. Uma formiga, você imagina uma floresta, tem uma floresta, e lá tem formigueiros. E aí, onde é aquela floresta, existe aquele formigueiro, em razão da urbanização, é derrubada aquela floresta, e aquelas formigas que viviam ali naquela planta, naquela floresta, é substituída por uma ponte. E aí aquela formiga continua ali, sem compreender que aquele não é o maior habitat dela. Ela não compreende. Porque tudo é questão da adaptação. Vendo também a ponto de lembrar a questão da teoria de Charles Darwin, quando ele tinha 17 anos, lá na ilha de Galápagos, na costa do Equador, e foi fazer os estudos com as espécies e criou a sua teoria da evolução. Hoje essa teoria da evolução, em que pese, está muito mitigada, está muito questionada, no sentido de dizer que nós somos a evolução do macaco, chimpanzé, etc., é usada a presunção exacerbada a ponto de achar que somos superiores aos macacos, quando na verdade não somos. Porque se fôssemos superiores aos macacos, em que pese, a gente faria no mínimo o que ele faz também. Por exemplo, o macaco ele é capaz de... É impressionante como ele se movimenta na floresta. É impressionante como ele, até num prédio, ele sobe num prédio desse liso. Então, se a gente imaginar sobre essa perspectiva, a gente vai entender que a gente não é superior e não pode ser, por via reflexo, superior ao macaco. E aí há teses que defendem, eu em tese também comum, porque a gente precisa mitigar e ver sem nenhuma vaidade, sobretudo sem nenhum radicalismo, sem nenhum ceticismo, a gente tem que começar a compreender aquilo que faz sentido. E aí, por exemplo, aqueles que defendem em sentido contrário, que não somos a evolução do macaco, porque aí estaríamos dizendo que os macacos são inferiores ao homem, isso não é verdade.
defende a tese da adequação. Ou seja, o que faz diariamente o homem ser o que é uma questão de adaptação do meio ambiente. Você se adapta, entendeu? Tem que se adaptar. E essa adaptação, voltando para a história da formiga, não existe porque ela não consegue compreender. Ela não tem capacidade mínima de compreender que ali era uma floresta e por via reflexa, portanto, não é o seu habitat, mas por via reflexa a gente leva também isso aqui para a astrologia, para o tema que a gente está a falar, que é o homem, diante dessas supostas vidas, ângulo mais inteligente, existente fora do planeta, não se manifesta para o homem porque a gente não tem essa capacidade. E aí, para finalizar apenas sobre essa perspectiva, trago outro exemplo da pulga. Certa feita, os cientistas norte-americanos, em laboratório, pegaram uma pulga, colocaram no recipiente, tipo esse copo aqui, e para ver a reação dela. E começaram a observar que ela começou a pular até a fora da superfície. Até que eles resolveram tampar esse recipiente e depois de algum tempo abrir novamente. Foi impressionante o que eles descobriram. Parece uma coisa comezinha, mas a resposta foi fascinante. Ou seja, quando eles colocaram a pulga no recipiente, ela começou a pular até fora da superfície. Depois de um tempo, eles colocaram a tampa e deram um tempo, aí voltaram a tirar a tampa e observaram que ela continuava pulando como se a tampa ainda estivesse lá. Você observa que está entendendo o espírito da coisa? Assim como a formiga não observou, ou não observara que aquilo não é mais seu habitat, ali não é o lugar mais do seu formigueiro, por via reflexa, a pulga também não teve a capacidade de compreender que a tampa não estava mais ali e ela poderia pular mais alto. Entendeu? A lógica da coisa, a lógica da teoria de Feynman, que diz e defende a tese da existência de vidas superiores, vida inteligente superior à nossa, e ela não se manifesta, talvez nunca se manifestará, porque nós estamos dando luz aquém do que a nossa vã filosofia possa imaginar. E com isso, caminho para finalizar, no sentido, finalizar a presente temática, no sentido de dizer que se existem os nefilins, de acordo com as três passagens de Gênesis 6:4, Números 13:33, Sabedoria 10:06, remontando os nefilins, vemos aí que, dada a criação e dado o objeto da criação, continua sob o mesmo Deus. Se os nefilins são frutos de um terço dos anjos de Deus, por via reflexa, eles também são obra de Deus. E quando vamos, por exemplo, para Mateus, João, em sede da nova e eterna aliança, João também nos dá um norte. Quando ele, João 17:15, João 18:36-38, quando Jesus diz que não ser desse mundo. Lá em Apocalipse ele diz ser o alfa e o ômega, ou seja, o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio e a eternidade. Amém. Ato contínuo, nos fazendo crer que ele, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Poder, o Espírito Santo, é uma coisa só. Porque senão ele não teria dito que era o alfa, o ômega, ou seja, o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio e a eternidade, hoje sempre amém. Ele, não à toa, ele não teria dito também, por via reflexa, que ele e o Pai é uma coisa só. E ninguém vai ao Pai senão por meio do Filho, ou seja, ele está dizendo que ele é o porto de entrada, ele é a carruagem de fogo. Ele está dizendo que ele é a porta da ovelha, a porta da graça, que está aberta há mais de 2000 anos.
Mas ele disse para os fariseus não ser desse mundo. E para onde ele ia, eles não podiam ir. Ele disse, literalmente, não ser desse mundo. Quando ele disse para Pôncio Pilatos, o governador Pôncio Pilatos, que estava fazendo seu julgamento, ele disse, não sou desse mundo. Não sou. Meu reino, meu pai não é deste mundo. Portanto, disse ser um alienígena na acepção jurídica do termo, sob a perspectiva de que extraterrestre é todo aquele que não é originário da Terra, diferente dos nefilins, segundo a Septuaginta, que diz que eles são filhos da Terra porque eles foram arremessados do céu, perderam aquele caráter de anjos e passaram a ser nefilins porque se envolveram com as mulheres bonitas da Terra e que começaram a fazer tudo quanto não presta e nasceram os gigantes, os monstros, que por conta disso o mundo estava tão deformado de um jeito que Deus acabou com o dilúvio de Noé. Diversas correntes que defendem essa tese. E aí, sintetizo e concluo o presente estudo no sentido de chamar a atenção. Se você que está procurando um Deus invisível, e aí antes de partir ainda para concluir, lembro, me vem à mente aqui os maias, o povo maia. Os maias, eles defendiam a tese pela qual acreditavam nos deuses. Nos deuses. Aí, em ato contínuo diz, sendo o mais importante o Deus do céu, ou seja, ele fala nos deuses, como se estivesse falando dos deuses da terra, os deuses são o mais importante. Aí diz, e o mais importante é o Deus do céu. Por lógico, ele também, né, ainda que de forma, os maias, ainda que de forma inconsciente, ele acreditava em Deus, no alfa e o ômega. Mas se contradiz quando vai falar nos deuses, que a importância dos deuses do sol, da lua. Mas importante que os mais admitiram, que o mais importante é o Deus do céu, ou dos céus. Faltou só botar no plural, faltando colocar só no plural, dos céus, o verdadeiro Senhor dos exércitos. Portanto, senhores e senhoras, se você tem dúvida e busca por uma vida inteligente e extraterrestre, eu vos digo que essa vida já existe. Você busca por um Deus invisível, por uma vida inteligente fora da Terra, essa vida já existe. Se a NASA procura por vida, se a ciência, notadamente a física, a astrofísica, a astrologia, ufologia, buscam por vida fora da Terra, sabem que essa vida já existe. E ela se manifestou na pessoa de Cristo Jesus. Esse Deus, ele não é invisível. Mas Paulo de Tarso, lá no Areópago, chamou de Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido só será desconhecido para aqueles que não se permitirem abrir seu coração de forma contrita, real, pura, sem dúvida, como defendia e defende Tiago. A fé não deve ter dúvida, a fé contrita, pura, não pode ser como as ondas de um mar. Você vai começar a ter intimidade com um Deus desconhecido que responde pela alcunha de Cristo Jesus, o nosso eterno, etéreo, inefável pastor, redentor, salvador e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque, hoje e sempre. Amém.
fico por aqui. Obrigado aos senhores e senhoras. Até a próxima. E para aqueles que ainda não se inscreveram no presente canal, que se inscrevam, compartilhe com o maior número de pessoas. Dê seu like, aperte o sininho para que vocês possam continuar a receber e ser notificado, avisado acerca dos próximos áudios que irei fazer sobre as demais temáticas do direito, da filosofia, da teologia, da política não partidária, geopolítica. Em especial, também se possibilitar a fazer live, participar das lives que irei preparar para compartilhar com vocês e vocês poderão interagir em tempo real comigo. Obrigado, fique com Deus, juízo e até a próxima. Amém, amém, amém.